Você já deve ter assistido através de vídeo, ou até mesmo você deve ter presenciado em alguma igreja o uso indiscriminado do óleo ou do azeite da unção. Como assim? Muitos locais as pessoas ungem carros, ungem objetos pessoais como roupa, como documentos que estão enrolados na justiça e tudo quanto é coisa. Óculos, unge tudo quanto é objeto que elas acham que deva ungir. Até panelas, né? E também unge pessoas com diversos tipos de problemas e situações. Pessoas divorciadas, pessoas perturbadas, pessoas que estão se separando e assim por diante. O que é que a Bíblia diz sobre isso? É correto fazer assim? É correto ungir a tudo quanto é coisa que a gente queira ungir, só porque a gente acha que é certo? Pois bem, a Bíblia, lá no Antigo Testamento, quando Deus ele disse para Moisés, no capítulo de número 30, versículos de número 22 até o 33, que ele deveria fazer o azeite da unção. Deus deu para Moisés os ingredientes que Moisés deveria fazer aquele azeite, e Deus disse o que é que Moisés tinha que ungir com aquele azeite. Apenas os utensílios do templo. De objeto, apenas os utensílios do templo. E também Arão, está no versículo 30. Então, no Antigo Testamento, era somente os utensílios do templo. Não é qualquer coisa que eles queriam ungir, eles iam ungir, não. Somente os utensílios do templo. E no versículo de número 32 e 33, Deus proíbe que aquele azeite fosse feito e fosse usado de forma indiscriminada, porque aquele azeite era somente para ungir os utensílios do templo. E isso significava, simbolizava o quê? Que aqueles objetos estavam sendo separados para o trabalho de Deus. No Antigo Testamento, pessoas eram somente o rei, o sacerdote e o profeta. Se Deus quisesse usar alguém em um determinado trabalho ou ofício, também era ungido. Novo Testamento. O Novo Testamento, a gente vai lá para Tiago, no capítulo número 5, versículo número 14, e diz: Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoado. No Novo Testamento, somente pessoas doentes. Vou ler de novo. Diz: Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, somente pessoas doentes. Um outro detalhe, tá? Um outro detalhe. Essa unção, ela tinha que ser aplicada pelos presbíteros. Veja o que é que diz, tá? Alguém de voz doente, chame os presbíteros. Somente ela deve ser feita, deve ser aplicada pelos oficiais da igreja. Presbítero, pastor, evangelista, somente. Não é o caso que nem acontece em muitos locais, que a pessoa, o pastor, ele ora por o azeite ali, pelo óleo, a pessoa leva para casa e ela mesmo coloca nela ou coloca em outra, não. Somente os presbíteros. E um outro detalhe, sobre a cabeça. 1 Samuel capítulo 10, versículo 1, está escrito que Samuel, quando foi ungir Saul, ele passou na cabeça. Salmo de número 23, versículo de número 5, diz, unge a minha cabeça com óleo. E também Eclesiastes 9 e 8 diz, nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Então, sobre a cabeça. Por que eu estou dizendo isso? Em muitos locais, as pessoas acham que o azeite ele tem um poder mágico, eles acham que é remédio. Eles vão e aplicam em local onde a doença está. Não, tem que ser aplicado sobre a cabeça, até porque não é o azeite que vai curar a pessoa. Não é a aplicação do azeite que vai curar a pessoa, é a oração. Isso está no versículo 15, que diz o seguinte: E a oração da fé salvará o doente. E a oração da fé salvará o doente. Então,